Gente, essa live é o seguinte, vou explicar para vocês. Conexão, o link. A gente fez uma série de perguntas lá no Instagram dos Conectados, que é a juventude aqui da igreja Verbo da Vida Jaboatão. E as pessoas mandaram perguntas lá e essas perguntas vão ser respondidas aqui hoje, nesse bate-papo com os pastores. Eu queria apresentar para vocês o pastor Rodrigo Botelho, que é o pastor presidente aqui da nossa igreja, o pastor George Oliveira e o pastor Abnésio Pessoa, que são pastores auxiliares aqui. Vai entrando, que essa live promete. Além das respostas que os pastores vão dar hoje para essas perguntas, no final a gente vai fazer o sorteio desses 2 livros aqui, hein? O link no Conexão, por favor. Quem participou, fica online, porque um dos pré-requisitos para você ganhar é você estar participando da live nesse momento. Então fica conectado. Os livros vão ser, vou falando aqui, depois eu falo de novo. Como ser dirigido pelo Espírito de Deus, do irmão Reagan. E Curando os Enfermos, de T.L. Osborne. Se você quiser ganhar esse livro, bota aí, eu quero ganhar. Vai comentando, vai comentando. E aí, pastores, vamos começar? Joia. Todo mundo preparado? Joia. Nele. Isso. Jesus, ok. Aleluia. Amém. Vamos lá. A primeira pergunta que mandaram lá foi: como aumentar a sua fé? E eu queria saber do senhor, pastor Rodrigo, o que é que eu faço para aumentar a minha fé? Eu vou tomar cuidado a questão do tempo, né, dessa live hoje, mas a ideia também é a gente interagir com vocês. A proposta, antes de responder a pergunta de Eveline, viu, Eveline? A proposta não é... Vocês vão perceber que a gente vai se comunicar mais aqui mesmo, entre a gente, vocês vão participando. Mas a proposta não é dar todas as informações ou ensinar tudo sobre um assunto, porque o tempo é bem reduzido. A proposta é a gente poder apresentar, baseado na palavra de Deus, ensinamentos sobre algumas dúvidas, algumas perguntas que surgiram. E os pastores estão aqui para servir mesmo você, tanto na igreja local e você que está nos assistindo também. Então, sobre fé, né? Como aumentar a fé? Para falarmos um pouco sobre isso, é bom entendermos o que é fé. Hebreus capítulo 11, no versículo 1, ele apresenta para nós que fé é a certeza, convicção de fatos que não se veem. Fé é diferente daquilo que você está acostumado a perceber através dos seus sentidos naturais. Fé vem, e a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque existem vários tipos de fé. A pergunta que fizeram, eu tenho certeza que perguntaram sobre a fé em Deus, sobre a fé do mesmo tipo de fé que Deus deu, que Deus repartiu a cada um de nós. Então, no livro de Romanos, o apóstolo Paulo menciona isso, que cada um pense de si mesmo segundo a medida de fé que Deus repartiu. Então, eu tenho que me acostumar a falar com vocês, não com as câmeras, não com o pessoal apenas. Mas Deus deu uma medida, Deus repartiu. Primeiro que eu não creio que o Deus que é tão abundante vai dar uma medida pequena. Quando Jesus ensina sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda, ele não está afirmando ali que Deus para cada um dá um grão de mostarda. Não. Ele apenas está dizendo que independente do tamanho da sua fé, você pode mandar uma montanha para se erguer e lançar no mar e ela irá acontecer isso com ela. Ou seja, o foco de Jesus não é o tamanho da fé. O foco de Jesus é se há fé ou não. Então você que perguntou isso ou você que está nos ouvindo precisa entender que a questão não é se você tem uma fé grande ou uma fé pequena. Sim, a resposta é possível aumentar a fé, sim. Princípios para aumentar a fé. Você vai encontrar muito bem isso em Josué, capítulo 1, versículo 8. Um jovem que assumiu mais de 1 milhão de pessoas para ele liderar. E Deus diz para ele, não temas. E ele fala algo interessante no capítulo 8. Medita na minha lei de dia e de noite. Ou seja, meditar é um princípio que lhe leva a aumentar a sua fé. E o texto continua dizendo, toma cuidado de praticar tudo que nele está escrito. Outra maneira de você aumentar a sua fé é você meditar na palavra e praticar a palavra. Quando você medita na palavra e pratica a palavra, você aumenta a sua fé. Então, são algumas das maneiras que você pode aumentar a sua fé. Outra maneira de aumentar a sua fé, se a fé vem pelo ouvir, então quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais você aumenta a sua fé. Então, você recebeu a medida, mas você não precisa ficar nessa medida. Sim, é possível aumentar a fé, e a fé, ela sempre traz resultados. Amém. Amém. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Até isso que o pastor Rodrigo comentou agora, né, sobre que a fé vem pelo ouvir
e ouvir a palavra de Deus. Uma das coisas que eu até anotei aqui, que para essa fé que você ouve a palavra de Deus e acrescentar na sua vida, é uma consequência daquilo que você ouve a palavra. Por isso que ela vai sendo aumentada, vai sendo acrescentada. E aquilo que você ouve, medita e pratica, vai ser resultado daquilo que você está buscando no Senhor. E com isso a sua fé ela vai sendo aumentada, de degrau em degrau, de glória em glória. E não precisa ter pressa, porque muitas vezes pessoas pensam que para aumentar a fé é do dia para a noite. Não, é uma constância, é se manter, é ter um devocional diariamente, né, na sua casa, na sua vida. Então aproveita também esse tempo para meditar e investir mais esse tempo em Deus. Amém. Se você está aí na sua casa, aproveita. Eu não falei no começo, mas vou falar agora. Pega papel e caneta, porque eu tenho certeza que daqui hoje vão sair várias dicas, vários versículos para você meditar durante a semana. Então, Amém. Pega papel e caneta, vai anotando aí, vai anotando coisas que pode ser dúvida sua também, e aí você vai ter a resposta hoje, ou pelo menos o caminho para encontrar a resposta. Então, pega papel e caneta para anotar. A segunda pergunta eu vou fazer para o pastor Abinésio. Pastor Abinésio, perguntaram aqui, como eu posso ser amigo de Deus? Veja só, essa pergunta ela é bem interessante. E é uma pergunta que eu acredito que todo cristão, quando ele conhece ao Senhor, ele percebe que Deus ele é o seu Pai, né? Ele começa a perceber que o vazio que ele tinha antes foi preenchido. E uma das formas de você ter um bom relacionamento com Deus, ou como ser amigo de Deus, primeiro, é ter um bom relacionamento com Ele. Segundo, o que eu posso esclarecer aqui é você ouvir e obedecer a sua palavra. Lá em João, capítulo 15, versículo 13 ao 15, ele fala muito claro isso. Vou até citar aqui rápido para você, diz assim, no versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando, veja só, no 14 ele enfatiza, vós sois meus amigos, ou seja, você que veio até o Senhor através de Jesus, então Jesus é o nosso amigo. Então ele já reconhece você como nosso amigo. Mas ele enfatiza aqui no 14 dizendo, se fazeis o que eu vos mando, ou seja, tendo uma obediência. É uma forma também de se tornar amigo de Deus, também orando, buscando, se relacionando e também obedecendo a sua palavra, como se trata aqui em João capítulo 15, Amém. Versículo 13 ao 15. Então, é uma passagem que traz um esclarecimento acerca disso, mas também é algo que você, a cada dia, no seu devocional, você busca essa intimidade com Deus, né? É ser amigo, porque Deus ele não veio como aquele pai que muitos têm aquela história ou aquela imagem de um Deus que perseguia, de um Deus que matava, de um Deus que botava doença. Não, ele é um pai, ele é um amigo, ele é um companheiro, é uma pessoa que você tem hoje, que você pode confiar de todo o seu coração. Então eu vejo que uma forma de você ser amigo de Deus é tendo um relacionamento e obedecendo a sua palavra, no que diz respeito à nossa vida e a sua própria, se eu posso dizer assim, os seus próprios ideais que você tem em Deus. Amém? Amém. 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 Glória. Tem outro. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Oi. Essa troca de microfone é porque é ao vivo, tá, gente? Boa noite, pessoal, a todos vocês que estão nos assistindo. Dessa pergunta, né, que foi direcionada ao pastor Abinésio, como posso ser amigo de Deus? Se nós observarmos no livro de Salmos, no capítulo 25, verso 14, a palavra fala que Deus há de revelar a sua aliança àqueles que o temem, né? Porque o interessante da palavra é que ela foi deixada escrita por Deus com o propósito de realmente o homem, através dela, conhecê-lo e desenvolver essa intimidade. E uma das coisas que nós observamos na palavra, né, dentro dessa pergunta, é que uma das coisas que Deus busca em nós para que realmente essa intimidade ela possa ser bem inteirada, né, mais próxima do Senhor, é quando Ele encontra em nós um coração contrito, quebrantado e compungido em Sua presença. E isso não foi em vão. Isso não é em vão da gente para com Deus, a tal ponto da palavra nos mostrar que por causa disso Davi foi chamado um homem segundo o seu coração, né, amigo de Deus. Amém? Glória a Deus. Só para você saber um pouco dos bastidores, né? A gente fez os cálculos de perguntas e tempo
Então a gente tem uns 4 minutos por cada pergunta, então 1 minuto e meio para cada pessoa. Então está sendo um aprendizado também para a gente aqui e é muito bom ter esse momento com vocês. Eveline, o que é que manda mais para a gente aprender juntos? A gente sabe que nesses últimos tempos a gente está isolado socialmente por causa de uma coisa que tem acontecido, que é o Covid-19. E tem gente que está meio angustiado por causa disso. E uma pessoa perguntou aqui, esse vírus foi permissão de Deus? Foi vontade de Deus espalhar esse vírus? E eu queria saber, pastor George, foi vontade de Deus esse vírus acontecer? A resposta é... Não, ainda não, peraí que é ao vivo. Vê aí, que Glória a Deus. A resposta, Eveline, claro que não. Né? Quando nós olhamos para o princípio da criação, né, em Gênesis capítulo 2, no final de Gênesis, nós podemos ver depois que Deus cria, né, todas as coisas do céu, todas as coisas da terra. A palavra diz que Ele vê que é muito boa a criação e abençoa e santifica tudo aquilo que Ele criou. Aí já demonstra que o que Deus criou é bom. Amém? E quando nós olhamos para a Escritura, né, olhando para o próprio Jesus, né, que se fez o verbo que se fez carne, nós podemos ver que a própria palavra diz que quando Deus reconciliava consigo mesmo o mundo, era por intermédio da própria pessoa de Jesus. E eu quero ler algumas passagens aqui, não citar, né? Em Atos capítulo 10, no verso 32, é uma passagem bastante conhecida por nós, que é o momento onde Pedro encontra com Cornélio, e a palavra nos mostra que nesse dia, uma das informações que Pedro passa para esse homem, que era uma autoridade, um centurião daquela época em Jerusalém, é que tudo aquilo que era realizado por intermédio de Jesus era porque Deus estava com ele. Tanto é que Pedro chega para Cornélio e diz, olha, está vendo esse homem Jesus? Ele foi ungido por Deus. Por onde ele passa, ele reflete o amor de Deus, livra as pessoas, e tudo isso acontece porque Deus está com ele. Deus está por trás de tudo aquilo que ele está fazendo. Outra passagem. Em João capítulo 5, verso 15, verso 19. Essa passagem nos mostra Jesus explicando aos seus discípulos que tudo aquilo que ele fazia era porque ele via o Pai fazer. Então, tudo que foi manifestado por intermédio de Jesus, milagres, prodígios e maravilhas, e a bondade e sendo um homem amoroso com as pessoas, era exatamente refletir para a humanidade aquilo que é segundo a vontade e o propósito de Deus para o homem. Outra passagem aqui, João capítulo 14, do verso 8 ao 10. Nessa passagem, um dos discípulos, né, Filipe, o nome dele, pede a Jesus, mostra-nos o Pai. E o próprio Jesus disse para o Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e ainda não me conheces. Mas na frente dessa longa conversa entre eles e os discípulos, se eles achavam ou não que Jesus estava com Deus, Jesus disse o seguinte, olha, se vocês não acreditam que eu estou com Ele e que Ele está comigo, creia pelo menos nas obras. Então Jesus ele aponta algo muito interessante nesse momento. Ele demonstra para os discípulos que aquilo que ele estava fazendo, aqueles resultados estavam se manifestando, onde demônios estavam sendo expulsos, pessoas estavam sendo curadas, né? O amor e a unção, aquilo que ele fazia atrair as pessoas para junto dele, era porque era Deus por intermédio de sua vida. E outra, para finalizar, em Lucas capítulo 4, verso 40, onde os próprios demônios reconhecem a filiação de Jesus, a tal ponto de quererem divulgar no meio da multidão, e ele dizer, fiquem calados, porque não era o momento exato para eles revelar quem Cristo era. E ali, dentro desse bastidor tudinho que está acontecendo hoje, se nós olharmos à luz das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que não existe o dedo de Deus em tudo isso que está acontecendo, infelizmente, né? E a própria palavra mostra que... Eu tenho tempo ainda? E a própria palavra mostra, se você observar em Romanos capítulo 8, no verso 18 em diante, o próprio apóstolo Paulo diz que por causa de um sistema que a criação está sujeita, que nós sabemos, né, nós que estudamos bastante nessa área, ela geme e suporta angústia, mas existe nela uma grande expectativa de ser liberta desse sistema ao qual ela está aprisionada, que é corrupto, que é o governo de Satanás. E a palavra nos mostra que isso só vai acabar no milênio, onde a própria palavra diz que haverá, da parte de Deus, toda a opressão vai acabar. E a própria criação se alegra acerca disso. Em Isaías nós encontramos com grande clareza no capítulo 11, os animais, a criação, tudo vai entrar em grande festa, em júbilo.
acerca de tudo isso que está acontecendo. E essa questão da epidemia, meu irmão, Deus não tem nada a ver com isso. Tá certo? Gostaria também de fazer alguns comentários, porque a pergunta foram duas perguntas numa só. Se foi permissão de Deus e foi da vontade dele espalhar esse vírus. Eu queria diferenciar essa questão de permissão de vontade. A permissão de Deus, ela não manifesta a vontade de Deus. A permissão de Deus normalmente manifesta a justiça de Deus, né? Então há julgamento, há juízo. E aí, como temos pouco tempo hoje, você pode fazer perguntas, entrar em contato com a gente marca outro momento como esse para falar sobre a permissividade, sobre a permissão de Deus. Mas o pastor George respondeu sobre a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus, Deus não tem nada a ver com isso, no que diz respeito à vontade. E quanto à permissão, aí, meu irmão, vai ficar para um outro momento para fazer um bate-papo desse só sobre permissão. Se você quer que a gente tenha outro momento como esse, com os pastores, para responder perguntas, você comenta aí. Vamos marcar, comenta aí, para poder o pessoal ficar sabendo. A produção, cadê? A produção vai anotar o seu nome, brincadeira. A produção vai ver que você está interessado e a gente vai ver outro dia. Não é produção? Dá um oi aí, produção. Produção, fala alguma coisa, produção? Oi, pode falar aí. Tem gente aí atrás da câmera, hein? Gente, a próxima pergunta tem tudo a ver com essa. E aí eu queria fazer para o pastor Abinésio, que não comentou nada nessa pergunta. Pastor Abinésio, o que fazer quando mesmo ouvindo a palavra e louvores, eu ainda me abalo com as notícias? Uma das coisas interessantes que a gente precisa entender é que dentro disso, saiba de uma coisa. Você sempre vai ter Deus ao seu lado, né? Você precisa confiar em Deus em todo o tempo. A palavra ela é bem clara que a gente deve confiar em Deus em qualquer tempo, seja tempo de alegria, seja em tempo de tristeza, seja em tempo de tribulação ou depressão, porque Deus sempre vai se fazer presente. Amém? E uma coisa que eu anotei aqui, eu achei bem interessante, é que quando você percebe que existe uma notícia má chegando até seu pensamento, por que não ir de contra essa notícia? De que forma? Louvando a Deus, orando a Deus, meditando a sua palavra, colocando e preenchendo a sua mente, como se fala lá, como está escrito lá em Romanos 12, 2, que precisamos renovar a nossa mente através da palavra. Então você pode sim louvar, engrandecer o nome do Senhor quando vier bater uma tristeza, porque Deus ele sempre vai estar ao nosso lado. Você pode confiar nele, né? E assim, como eu falei, né, em Romanos 12, 2, só a parte A diz assim: e não vos conformei com este século, ou seja, com as coisas que estão acontecendo nesse mundo atualmente, né? Mas transformai-vos pela renovação da mente. Então essa é uma forma que em meio a tanta notícia que você venha recebendo, até fakes que você venha recebendo através de WhatsApp, de redes sociais, fique com a palavra, fique com aquilo que já foi escrito, fique com aquilo que já foi declarado para o Senhor. Por quê? Porque isso vai lhe trazer segurança, isso vai lhe trazer o quê? Refrigério, porque aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo, esse está bem guardado. Então, se você crê em Deus, se você confia em Deus, então você está bem protegido. E essas notícias que vêm acerca desse vírus, acerca de outras notícias, né? Isso é fichinha para aquilo que Deus tem para a sua vida. Isso são coisas mínimas para aquilo que Deus fala a seu respeito. A palavra fala que você é mais que vencedor. A palavra fala que a alegria dele é a sua força. Então não existe outros motivos para lhe prender ou lhe dizer o que você deve fazer. O que você deve fazer é o quê? É atentar para a palavra. É continuar firme na palavra, como um sentinela, como um atalaia, sempre vigilante. Amém? Amém. Eu queria também comentar que o bate-papo é com vocês e com os pastores, né? Estou batendo papo também com a Eveline e os pastores também com vocês. Primeiro que é natural, é normal, é natural chegar esse tipo de influência para você quando a notícia ruim chega, né? De ficar abalado, mesmo sendo uma pessoa que busca Deus, busca louvores, quando chega a notícia ruim, fica abalado. É normal isso. Então eu gostaria de dizer para você que é normal. O que não é normal? Rapaz, estou com vontade de espirrar. Podem vir de hoje. Só um instante, viu? Em respeito aos meus colegas. Só um instante. Em respeito aos meus colegas, vou deixar o lenço fácil aqui. Era para ter a máscara, né? Mas tudo bem. E aí dizer que é normal chegar a isso. O que não é normal? Microfone. Amém.
É normal chegar a essa sensação. O que não é normal? Nós permanecermos alimentando este sentimento. Isso. Então, como o próprio pastor Abinésio falou sobre a necessidade de renovar nossa mente, então, uma propaganda para vocês. Existe um livro da série Legado, do fundador do Ministério Verbo da Vida, o pastor Bud, que o nome dele é Ha, Ha, Ha. É um bom livro para você ler quando chegar esse tipo de sensação. Agora, cuidado para você saber qual é a dieta que você está tendo. Se eu lhe disser assim, coma feijão, e você comer feijão de manhã, de tarde, de noite, lanche, de manhã, feijão, todo dia, feijão. É uma coisa boa o feijão, mas não vai ser uma dieta própria para o seu organismo. Assim também é com aquilo que ouvimos e vemos. Às vezes as notícias são notícias até importantes, mas se você ficar só ouvindo notícia de pandemia, meu irmão, você vai ficar bem nervoso realmente. Então ouve uma notícia, tá bom demais, vai para a palavra, vai para os livros, vai para uma live como essa, beleza? E aí eu queria acrescentar uma pergunta aqui para os 3 pastores. Bate bola, jogo rápido. O que fazer no devocional, pastor George? O que fazer? Durante um tempo devocional. Rápido. Uma das coisas que a palavra nos mostra que nós devemos fazer no tempo devocional. É rápido. Ele gosta de tempo, viu? A gente não tem 2 dias só. Opa. Calma. Você não foi arrebatado nem a gente. Fica aí. Tem que ser rápido. Deixa estabilizar. Calma, deixa estabilizar de novo. É porque o pastor George tem uma sumidade para falar sobre esses assuntos que nem o telefone aguentou a pressão, que foi grande, caiu. Calma, deixa eu botar de novo. Fica aí. Eu sei que você achou que a gente tinha sido arrebatado, mas não foi ainda, só no tempo certo. Pronto? Vai, pastor George. Rapidinho. Com licença. Como eu estava dizendo, o pastor George gosta de bastante tempo. A gente fica pegando no pé dele de vez em quando. Vai lá. Jogo rápido. Pergunta de novo. O que fazer no devocional? Pensar nas coisas lá do alto, né? Buscar ter, nesse tempo que a gente está tendo, comunhão com o Senhor, palavra e oração é essencial para esse tempo. Pastor Rodrigo. O que fazer numa devocional? Primeiro, fazer uma devocional. O que fazer na devoção? Primeiro, ter uma devocional. Você escova os dentes todos os dias? Por favor, responda sim aí do outro lado. Você toma banho todos os dias? Por favor, responda sim. Então, todos os dias devemos e precisamos, não só devemos, mas precisamos ter um momento de nos termos essa devoção a Deus, de se alimentar, como o pastor Jorge bem falou. Então, o que fazer na devocional? Primeiro, tenha uma devocional diária. Pastor Abinésio. Então, eu comentei até na live de sexta-feira sobre isso, que a Eveline fez essa mesma pergunta para mim, né? E uma das coisas é, como já o pastor George e o pastor Rodrigo, né, já comentou, eu também falaria as mesmas coisas, mas também, assim que você acordar, levanta tuas mãos e agradece a Deus, né? A gratidão é uma das formas também de você praticar um devocional na sua vida de tudo aquilo que Deus tem feito e porque Deus está te protegendo também de tudo. Amém? A próxima pergunta é uma pergunta bem que pode ser considerada polêmica, mas antes disso, pastor, o senhor tem outro livro para indicar, né? Que eu estou vendo aqui. Cada pergunta vem um livro, meu irmão. Eu queria que a live me desse todas as respostas. A live vai te dar um pouco da resposta, dizer, leia. Veja, esse livro, Alimento da Fé, do irmão Kenneth Hagin, que já está com o Papai do Céu na Glória. Todo dia você vai ter 1 ou 2 folhas, geralmente é uma folha, onde você vai ter um texto bíblico, um comentário do autor e uma declaração de fé. Meu irmão, pense num livro bom para devocional, aí para a pergunta aí, procura na Rema Publicações, Verbo da Vida, Verbo Shop, né? Shop, que é dentro lá do portal do Verbo da Vida, e você pode comprar vários outros livros, mas fica essa indicação. Anota aí, em Ha, do pastor Bud, e Alimento da Fé, do irmão Hagin. Anota, vai anotando. Eu disse para pegar papel, anota. A próxima pergunta eu vou fazer para o pastor Rodrigo. É bom porque o senhor já está no embalo, pastor Rodrigo. A pessoa que quer saber por que o diabo vai ser aprisionado por 1000 anos, ao invés de ser destruído de uma vez por todas na volta de Jesus. Primeiro, você que está nos assistindo, a gente compreende que tanto nós que estamos aqui, quanto você que está nos assistindo, algumas pessoas conhecem um pouco mais do assunto, outras pessoas conhecem um pouco menos, algumas pessoas talvez nem saibam nada sobre isso. Então, deixa-me lhe contextualizar da pergunta, né? Por que o diabo vai ter que ficar preso 1000 anos? Primeiro, eu quero te dizer que a proposta da Bíblia não é responder todos os porquês. A Bíblia, a proposta dela de Deus para o homem é de se revelar para o homem
atraindo ele para si e revelando também a sua vontade, né? Então, nós não estamos aqui para dizer o porquê, mas eu queria falar um pouco para você sobre Apocalipse, capítulo 20, versículo 1, diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Eu tinha trazido um livro para fazer propaganda e deixei no carro, que é o livro do pastor Derek Walker, volume 1, que fala sobre as eras, né, sobre os tempos. Depois eu posso fazer uma propaganda melhor, se a produção puder pesquisar aí no Verbo Shop aí, Derek Walker, e aí a gente menciona direitinho. Por quê? Porque existem dispensações determinadas por Deus, marcações de tempo. E quando a pessoa perguntou isso, ela perguntou porque ela quer saber sobre o milênio, né, que vem depois, que vem paralelo a esse período que Satanás está preso. Satanás está preso e o milênio está acontecendo. O que é a doutrina traz para nós a doutrina do milênio, à luz das Escrituras? Que haverá 1000 anos de Jesus Cristo após ele voltar, que ele vai governar este mundo. E as pessoas vão ver o que é um governo perfeito e de justiça. Não vão ser todas as pessoas, de fato, né? Mas é importante salientar para você, destacar para você, que haverá esses 1000 anos de governo de Jesus Cristo. E aquele que atrapalha hoje, que se chama o diabo, vai estar preso. Então, por quê? Aí, meu irmão, você pergunta a Jesus, primeiro você crê nele, confessa ele como teu Senhor e Salvador e pergunta a ele quando ele estiver aqui. Você vai ter 1000 anos, se aceitar ele, vai ter 1000 anos para perguntar a ele o porquê. Mas o que a Bíblia diz é que vai acontecer. E uma resposta que eu poderia dizer para você que quer saber o porquê, mas pastor, eu quero saber o porquê. Porque Deus disse, e o que Deus determina será, já é. Amém. Se você ficou voando com relação a esse assunto, você tem várias coisas para você ver. A primeira coisa, escatologia é uma matéria do Rema. Isso. Então, se você ainda não é aluno do Rema, as matrículas estão abertas ainda? As matrículas estão abertas ainda. As matrículas estão... de novo, arrebatamento. E falando em escatologia, arrebata na hora. Na hora. É a capa do... Pronto. Quer saber o que está acontecendo nos bastidores? Eu vou te contar. A gente colocou o celular para fazer a transmissão. Aí, simplesmente, o que encaixa ele, em vez de quando está expulsando ele. Rapaz, vamos orar e repreender esse espírito do tripé aí. Vamos lá. Então está repreendido todo espírito do tripé. Escatologia é matéria do Rema, matrículas abertas. Procura o Rema mais perto da tua casa. Se você é aqui da região de Candeias, o Rema mais perto de você é o de Pontezinha. Então entre em contato, procura saber, porque o Rema durante a matéria de escatologia são 2 semanas falando sobre esse assunto e ainda não esgota, né? Isso. Então muito menos em 4 minutos. Procura saber mais sobre isso. Vamos ver aqui a próxima pergunta. Eu quero fazer essa pergunta para o pastor George. Pastor George, é errado um crente namorar um não crente? Pergunta boa, né? Mudando de assunto completamente. Vamos ver o que a palavra diz, né? Aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, Isso. no verso 14, olha o que a palavra traz como fundamento para as nossas vidas. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Eu tenho uma surpresa. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Observe que namorar, a própria palavra mostra que namorar com um descrente não existe harmonia. Por que não existe harmonia? Você já parou para pensar, no momento que você quiser ir para a igreja e esse seu namorado quiser ir para o show, como é que vai ficar a situação? É bronca. É bronca, né, Eveline? E entre outras coisas, né? A própria palavra mostra, isso é tão sério, por quê? Porque a própria palavra mostra que quando o incrédulo não quer ficar com a sua mulher, infelizmente ela pode deixá-lo. E tão sério que é, porque não existe harmonia nesse relacionamento. Em Gênesis, se você for olhar depois acerca desse assunto,
deixá-lo ir. Em Gênesis, deixa eu procurar aqui, 28, a partir do verso 6 em diante, essa passagem nos mostra Rebeca e Isaac, que eram pais de Jacó, e eles estavam preocupados para que ele, Jacó, não se casasse com uma mulher que fosse fora da sua linhagem. Olha a preocupação dos pais. Será que, querendo ou não, isso se encontra em Gênesis capítulo 28, verso 6. Não existe harmonia, meu irmão. A resposta para essa pergunta, né? É errado a pessoa crente namorar com não crente? A própria palavra nos traz fundamento acerca disso. Não vai existir harmonia, vai ter desgaste nesse relacionamento, a tal ponto de coisas acontecerem que não é da vontade de Deus, porque acontece, infelizmente, em todas as áreas que você estiver pensando agora. Tá certo? Então a resposta é essa. Não é bom que você namore com um descrente. E não chama ele de gatinho, viu? Você tem que casar com ovelha. Porque gatinho tem unha e arranha. E gato é preguiçoso. Gato é preguiçoso. Entendeu? Pegue do rebanho. Tá certo? Uma ovelhinha. Se você quiser pular de ovelha, aí não tem problema. Quando Jesus voltar, ele vai voltar como um leão. Então, você se preocupe não, que a ovelha vai virar leão também. Fica tranquilo. Eu queria fazer um comentário sobre isso também, à luz das Escrituras. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, diz um assunto que parece que não tem nada a ver, mas me espera aí. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Se naquela época estavam precisando de pessoas para administrar os recursos da distribuição diária de alimentos para as viúvas, para os órfãos, e aí os apóstolos levantaram homens, e lá em Atos está escrito isso, e quando o apóstolo Paulo está falando sobre isso com Timóteo, ele dá um perfil para as pessoas que vão servir na igreja nesta área. Aí eu te pergunto, se esse namorado que você está pensando em namorar, que não é crente, se ele não se enquadra nem nesse perfil, se ele não serve ainda nem para ser diácono, ele vai servir para ser esposo? Meu irmão ou minha irmã, é melhor você buscar alguém que tenha pelo menos o perfil de poder servir. Porque se esse aí que você está pensando não serve, então não serve. Eu queria só completar aqui. Eu sei que tem muita gente solteira nos jovens, muitos jovens solteiros aqui nos conectados. E eu queria completar. O que fazer quando se está sozinho, pastor George? Muita oração em línguas. Deixa ele pensando aí, essa pergunta. Deixa eu falar algo sobre isso. Mas eu vou querer sua pergunta sobre isso que ela perguntou. O que fazer quando está solteiro, né? Eu quero trazer um ponto de equilíbrio para as pessoas que aceitaram Jesus e já estavam com algum tipo de relacionamento. Tanto casados, quanto noivos e namorados. De fato, quanto mais sério o relacionamento, mais cuidados específicos deverão ter. E não será numa live que você vai encontrar todas as respostas. É melhor você procurar uma orientação pastoral da sua igreja local, certo? Os casados, o ideal é que a esposa ou o marido creia que aquele esposo, que aquela esposa vai se converter, não é? É lógico que existem dois princípios na palavra que não devem ser quebrados, mas isso aí é bom aconselhar não através de live, é bom pessoalmente, mas até mesmo namorado, a pessoa aceitou Jesus, pum, acaba o namoro. Talvez sim. Mas quem vai falar com você vai ser o Espírito Santo que vai estar habitando dentro de você. Amém. Você vai perceber se tem paz, se não tem, né? Se a pessoa tem interesse de ir na igreja. Às vezes a pessoa precisa de uma oportunidade de saber o que é ser igreja, né? Então, cuidado para não procurar auxílio pastoral através da live. Aqui é um bate-papo com os pastores para te esclarecer alguns assuntos. E sobre esse assunto, é bom você procurar um acompanhamento pastoral. Que assunto, pastor? Se você está namorando, ou noivando, ou está casada ou casado, aceitou Jesus. O que é que eu faço agora? Procure um acompanhamento pastoral. Diz aí, Georgia,
se a pessoa está solteira, ela faz o quê? Fica tranquila. Entende? Banho Tudo de tem seu água tempo. fria. A própria palavra diz que tudo tem seu tempo. Às vezes, as pessoas precipitadas, e a própria palavra mostra que você ser precipitado, você acaba pecando, errando o alvo. Então, eu acho que é o momento de ficar quieto, buscando ao Senhor, servindo na igreja, crescendo no Senhor. Olha, relacionamento, ministério, vem como uma luva. Vai caber certinho na sua mão. Então, não fica se jogando. Vai orar. Entrega nas mãos do Senhor. Claro que Ele não vai arrumar namorado nem para você, nem para moça, nem para o rapaz. Mas tenha plena certeza que quando você identificar um perfil que se enquadre naquilo que você tem como proposta em buscar no Senhor, né? Fica tranquilo, procura realmente o conselho pastoral, que vai ser uma bênção para a tua vida. Tá certo? Eu queria arriscar o tempo e falar um pouco mais sobre isso. Posso? Pode. Você deixa o pastor Neto falar um pouco. Eu vou pensar direitinho. Tá. Veja bem, eu gosto sempre de aconselhar os solteiros a fazer amizade. Porque também a pessoa em casa, isolado, sem se conectar, se conecte, participe dos conectados. Porque é importante fazer amizade. E aí as pessoas imaginam assim, tá bom, então se eu sou um rapaz solteiro, eu vou fazer amizade só com menina para escolher um para namorar. Não é essa a proposta. Fazer amizade, você faz amizade com todo mundo. Porque pode ser que um amigo seu, se você é homem, um amigo seu que você faz amizade, ele tem uma irmã, ele tem uma amiga, ele tem uma... Tá entendendo? Que não é preso a fazer amizade, porque entre aquelas amizades, então não é amizade, você já está querendo namorar com 5 de uma vez só, meu irmão. Né? Então faça amizades, mas sem a motivação de ser aquela amizade que vai ser o seu par. Lógico, né, que homem, o par vai ser uma mulher. E mulher, o seu par vai ser um homem. Sobre isso a gente comenta outro dia. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa sobre esse assunto? Pastor Abinésio, o que é que tem a dizer sobre isso? Então, sobre esse assunto, ele é um assunto assim. E ele é simples de se resolver, gente. Foi a passagem que George citou, né, o pastor George citou, acerca de julgo desigual, acerca daquilo que você crê, a outra pessoa não crê. Então, daí você já elimina muitas coisas, né? E você que é cristão e está solteiro, é jovem, está solteiro, está querendo... Muita gente, até aqui na nossa igreja, tem gente que declara mesmo, Eita. Não esconde, fala mesmo que já chegou o varão, tudo. E saiba que nenhuma coisa importante que você tem que fazer é o quê? Rapaz, quanto mais você estiver conectada com Deus, fazendo amizades, como o pastor Rodrigo falou agora, com certeza vai aparecer aquela pessoa, né, que você mesmo já sonhou com a vida dessa pessoa, né? E outra coisa, às vezes as pessoas querem escolher demais. Em que sentido? Sentido, né, físico, questão de aparência, né? Mas veja o que está dentro, no coração. Se aquela pessoa é dedicada, se aquela pessoa, né, serve ao Senhor. E sabe que eu mesmo fui muito agraciado. Eita. Eita. Eu mesmo fui muito Rafinha agraciado. tá assistindo a live, tá? Com certeza tá. Então eu mesmo Ele fui muito sabe que ela agraciado. Rafinha, se estiver assistindo, bota um coração aí pro pastor Abinésio. Então mesmo eu fui muito agraciado, né? E Deus sabe meu coração, sabia que eu não estava atrás, é somente questão fisionomia não, mas eu queria realmente ver questão de coração, se era uma pessoa realmente que servia, tudinho. Eu acredito que ela também viu isso em mim. Então eu deixo logo a dica, olha, não olhe a aparência, não olhe também questões, muitas vezes as pessoas podem pensar, o caba já é bem sucedido, ou a mulher bem sucedida, né? É um dos pretextos, mas não é o principal é o coração. Como ela ama a Deus, como ela serve a Deus, como ela realmente é dedicada ao Senhor. Ô, Glória, eu quero terminar. Vai. Eu acho que a gente vai ficar só nisso. E outra coisa, né, assim, dentro desses conselhos vai entrar mais um. Eu acho interessante esse assunto porque ele aborda várias esferas. E um dos conselhos que eu tenho que dar a vocês é não namore para conhecer. Isso é um risco. Conheça antes de namorar. Isso. Viu? Olha a dica, anota. Não namore para conhecer. Bota aí, não namore para conhecer. Conheça antes para namorar. Por quê? Porque vai trazer segurança. Não vai ficar um relacionamento desgastado, né? Vocês vão entrar no mesmo propósito, já tendo a consciência daquilo que vocês vão fazer. Tá certo? É uma dica aí. Anota aí, produção. Rapaz, tem muita dica sobre isso, mas eu vou passar para a próxima pergunta, porque senão a gente vai ficar só nisso. Tem esse assunto que eu vou falar? Gente, mudando de assunto agora. Eu sei que você gostou desse assunto, mas a gente vai mudar de assunto. Eu queria perguntar ao pastor Abinésio. Velho Testamento, pastor Abinésio. Perguntaram aqui. Jacó realmente lutou com um anjo?
O que significa a passagem de Gênesis 32, versículo 25? Eu acredito que o pastor Rodrigo também vai querer comentar sobre isso, né? Eu tenho certeza Pastor disso, Rodrigo gosta né? de jiu-jitsu, né? Alguns dizem, inclusive você tocou nesse assunto, alguns dizem que a briga ali foi parecido com jiu-jitsu, com judô, outros dizem, né? Mas assim... Qual era a faixa de Jacó? Também tem isso, né? Ninguém sabe se é... Na verdade, grão-mestre, justamente. Então, Jacó realmente ele lutou com o anjo. Lá em Gênesis, né, capítulo 32, a partir do versículo 22 até o 32, a gente vê bem claramente, né? E eu só vou citar alguns versículos só para a gente ter um contexto e aqui a gente vai desenrolando o rolo. Diz assim, no versículo 22, levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, né, Jacó, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. No 23 diz, tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, veja só, começa agora, viu, o fight. A partir do versículo 24, ficando ele só, e lutava com ele um homem, certo? Até o romper do dia. Veja só, vamos parar só um pouquinho aqui, porque eu gosto de dar uma enfatizada. Veja só, se Jacó, assim que identificou aquele homem, e de repente ele começou aquela briga com aquele homem, e ele foi até o final da noite, então ele sabia que aquele homem não era um homem qualquer, né? Ele sabia que existia algo diferente naquele homem. Mas vamos lá, no versículo 25 diz, vendo este que não podia com ele, ou seja, o homem não estava conseguindo com Jacó ali, né? Eles estavam lá brigando até a tarde da noite, até o romper do dia, e diz assim, e continua o 25, fala, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa, que eu não sei qual é, que golpe é esse. Foi pancada, souberem, foi pancada. Né? De Jacó, na luta com o homem. Aí no versículo 26 diz, disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Ou seja, mesmo este homem, deslocando, né, as articulações, a coxa de Jacó, mesmo assim ele continuou agarrado ali com aquele homem, né? Aí no versículo 27 diz assim, respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Então disse o anjo, o homem, por enquanto é o homem aqui, está falando de homem. Então disse o homem, né? Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, aqui no verso 28 confirma que Jacó ele lutou com Deus, manifestado através deste homem como um anjo. Amém? Então o que é que acontece? Jacó, ele quis lutar com este homem, este anjo, vamos poder já colocar o anjo, né, nessas palavras. Por quê? Porque ele queria a bênção dele, porque ele sabia que este homem não era um homem qualquer, era um homem que Deus enviou para ter um encontro com ele. E não é à toa que Jacó, ele foi até o fim, porque ele pergunta, por que você briga comigo até agora? Porque eu quero que você me abençoe. Né? Então, porque a pergunta também, se eu não me engano, ele diz, né, qual é o que significa essa passagem, né? Que é justamente essa questão, porque Jacó queria a sua bênção a todo custo. Mesmo ele brigando lá, se tracando com o anjo, né? Ele defendendo tudo que ele queria ali, ele queria a bênção dele. Isso tem para mim. Né? Então, assim, hoje a gente não precisa brigar com o anjo. Glória a Deus. Amém? Amém. A igreja, eu acredito que dá um glória a Deus aí. Glória. A gente não precisa brigar com o anjo, porque nós já somos abençoados em Cristo Jesus. Amém? Como aqui é um princípio da antiga aliança, então era uma das formas também de eles receberem as suas bênçãos como eles podiam. Mas se o senhor quiser comentar mais alguma coisa... Eu quero comentar primeiro que eu acredito que ele está lutando jiu-jitsu. Olha. Né? Acredito. Porque, veja só, o anjo está lá lutando com Jacó e não conseguiu ir. Se não conseguiu ir, estava agarrado em algum lugar. Né? E para agarrar, sempre que aparece algum anjo, está com uma vestidura branca. Pronto, virou o kimono, né? Segurou ele na lapela. Mas deixando os comentários descontraídos de lado, é importante que a gente veja 2 textos aqui, duas frases praticamente, que vai nos ajudar. O versículo 25 diz assim, vendo este que não podia com ele, ou seja, como se o anjo não pudesse com Jacó, porém, no mesmo versículo ele diz, deslocou-se, tocou-lhe a articulação da coxa. Tocou-lhe. Então o que é que eu percebo aqui? Mesmo que tenha sido alguma briga parecida com o jiu-jitsu, o anjo, ele não fez muito esforço para deslocar o quadril de Jacó.
Então, o que é que eu imagino a cena? Jacó agarrado com o anjo, um anjo tendo que subir, mas se ele subisse, Jacó ia agarrado, meu irmão. E aí o anjo vê assim, toca na coxa, desloca o quadril, mas Jacó ainda ficou perseverante. Imagina a perseverança. Então, eu creio que o que a Bíblia está querendo revelar para nós aqui é a perseverança de Jacó de querer receber a bênção. E graças a Deus, hoje não precisamos brigar com anjo nenhum. Primeiro, porque se o anjo quisesse fazer algo mesmo contra Jacó, usando o seu poder, ia destroçar Jacó, meu irmão. Porque só quando ele tocou o quadril deslocou, então ia destroçar. Outra coisa é que os anjos são espíritos ministradores da parte de Deus, né? São seres celestiais que estão a serviço daqueles que vão herdar salvação. Você já aceitou a Jesus? Então você vai herdar a salvação completa, corpo, espírito e alma completa. Hoje você tem a salvação no espírito. Então você que vai herdar a salvação completa, os anjos estão aqui para te servir. Isso. Não precisa mais brigar com ele não, viu, meu irmão? É só buscar a Deus, serve a Deus que os anjos te servem. Amém? Amém. Amém. Pastor Rodrigo, já que o senhor está respondendo uma pergunta, eu vou fazer uma para o senhor agora. Eita. Também da velha aliança, da antiga aliança. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Sim, boa essa. Deixa eu procurar até uns comentários que eu anotei aqui. Primeiro, eu gostaria que você pudesse abrir aí na sua casa Provérbios, capítulo 29. Deixa eu colocar um cronômetro aqui para não passar do tempo. Provérbios, capítulo 29. Versículo 1. Diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Qual é o nome disso? O homem que muitas vezes ele é repreendido, mas endurece a cerviz, não se arrepende, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Para contextualizar você que está nos assistindo, a pessoa que fez essa pergunta que Everino nos trouxe, por que Deus endureceu o coração de Faraó? Está retratando o êxodo do povo de Israel saindo do Egito, né, para uma terra prometida, né? E de fato, nesse contexto, Deus não exaltava tanto uma terra prometida, exaltava a saída do Egito para adorá-lo em determinado lugar. E essa saída do Egito, ela representa a saída física, mas também a espiritual. Então, nesse contexto, Moisés, ele durante 40 anos, ele estava inserido, né, dentro da família de Faraó. Então, ele era realeza, por assim dizer. Depois que ele matou um homem e ficou com medo de ser julgado, ele fugiu para o deserto e ficou mais 40 anos no deserto. 80, só Moisés, 80. Depois ele voltou para o Egito, a partir da experiência que teve com Deus. Eu tenho que tomar cuidado para não pregar, toda hora quer pregar. Mas ele depois dessa experiência, pastor Binés, pastor George e Evelino, com Deus, ele voltou para o Egito e começou a anunciar a Faraó que Faraó precisava deixar que o povo fosse. Quando Deus disse que iria endurecer o coração de Faraó, você que for ler no capítulo do Êxodo 14, principalmente do versículo 1 a 8, você vai perceber que Faraó, ele já tinha tido contato no contexto com aquele povo antes. De fato, José, ele tinha conhecido o Faraó antes mesmo desse Faraó. E José, a família de José se multiplicou, o povo se multiplicou. Então o Egito, ele coexistia com um povo de um Deus só. E durante mais de uma geração, o Egito não se arrependeu e continuou sendo um povo idólatra. Tanto é que todas aquelas pragas, todas as pragas, as 9 pragas antes da praga do primogênito, as 9 pragas iniciais, cada uma era de um animal, né, ou de um ser vivo, que era idolatrado pelo povo egípcio. Eles foram julgados pela sua própria idolatria. Então, por que Deus endureceu? Porque o tempo de Deus falar, esperar, passou e chegou o tempo de julgamento. Então, essa palavra endurecer, e você vê o que acontece com o povo egípcio, acontece um julgamento. Então, não dá para abrir muitos assuntos aqui, porque eles viviam outro tempo, antes da lei, depois teve a lei, agora vivemos a graça de Deus. Antes mesmo da lei, era o que representava aqui esse contexto. E antes da lei, Romanos diz que quem reinou foi a morte. A morte reinou da queda de Adão
até a lei que foi entregue a Moisés. Mas isso foi antes mesmo da lei. Ou seja, naquele contexto, era a morte por conta do pecado, da maldição que o homem trouxe para a terra. Então, por que ele endureceu? Porque foi uma questão de julgamento. Mas fica tranquilo que Deus, antes de julgar alguém, Ele dá realmente uma boa oportunidade. E ao mesmo tempo eu quero te trazer uma responsabilidade. Deixa de ficar tranquilo agora e aceita Jesus. Porque faz tempo que você ouve sobre Jesus, meu irmão. Está na hora de se arrepender. Não espera chegar ao julgamento, não. Diz aí. Estou vendo que o pastor Jorge quer falar. Fale, pastor Jorge. E foi interessante, eu já pego o gancho aqui do que o pastor falou, né? Em Hebreus capítulo 10, no verso 26, acerca de julgamento, a palavra deixa muito claro que o pecado voluntário, onde a pessoa não leva em conta aquilo que ela está fazendo, chega um momento que a palavra diz que não resta mais sacrifício pelo pecado, ou seja, só espera apenas juízo. A pessoa só espera só juízo sobre a sua vida. É como a palavra nos mostra, o céu está de bronze, ponto final. Porque a pessoa pega tanto naquela área que chega um momento que ela já desonra descaradamente. Já não leva em conta que ali existe uma como é que eu posso dizer? Que ela vai dar conta, né? A própria palavra diz que um dia nós iremos prestar contas no tribunal de Cristo. Mas a palavra nos mostra que chega um certo momento que a pessoa está pecando tanto naquele momento que endurece tudo, meu irmão. Então, se da mesma forma aconteceu com o Faraó na velha aliança, também acontece com o cristão na nova aliança. Quando ele não leva em consideração o sacrifício que foi realizado por Cristo Jesus para nos salvar e nos lavar de todo pecado. Beleza? Eu queria fazer Tinha uma pergunta que eu ia comentar. Já sei qual é. Eu queria fazer só um complemento. Daqui a pouco vai chegar no tempo limite da transmissão pelo Instagram. E aí o que é que a gente vai precisar fazer? Ou você, se quiser encerrar, anota aí, quero encerrar. Se você quiser um pouquinho mais, não, pastor, a gente quer continuar, aí você bota um legal aí, ó. Bota um legal assim que quer continuar. Porque aí quando chegar em 1 hora, nós vamos precisar desconectar, conectar novamente e você volta rapidinho, só para a gente concluir algumas perguntas mais. Já estamos na fase final, mas para podermos ficar com esse tempo melhor para tratar as próximas perguntas. Então vamos fazer logo, porque faltam só 6 minutos, não dá para responder. Então vamos fazer logo, a gente vai desconectar e conectar de novo. Volta logo, tá? Isso. Tá certo? Essa live de agora vai ficar salva aí nos stories. E a próxima live também vai ficar salva. Então agora a gente vai encerrar a live. E você atualiza seu feed e vai encontrar a nova live. Entra lá que a gente vai continuar. Pode encerrar. Se você não sabe o que é atualizar o feed, tu tira o Instagram, depois volta pro Instagram, vai de novo lá e faz. Muita gente. A gente estava fazendo uma live até agora, só que o Instagram só permite até 1 hora de live. Dona Instagram, por favor, libera aí, Instagram. Libera essa live para fazer mais de 1 hora, que a gente precisa. Então vai entrando aí. Oi, pessoal, vai entrando. Já tem 15 pessoas na nova live, ó. 20 pessoas, vai entrando. Tinham 50 antes, então vamos esperar mais um pouco. 24, já tem metade. 31. Vai entrando, meu Deus, o povo tá conectado, viu? Não é à toa que essa live é a live Desconectados, viu? Pode crer. Vamos entrando, minha gente, entrem. Oi. Que a gente ainda tem pergunta. Muita água para rolar embaixo dessa ponte. A turma tá gostando. Léo tá rindo. Rindo de quê, Léo? E já dá pra gente continuar então. A maior parte já entrou. 43 e está entrando ainda, é o tempo que a gente vai. Fica à vontade, Eveline. Vamos lá. A próxima pergunta é... Essa pergunta também é uma pergunta sobre escatologia. A gente crê que o telefone não vai ser arrebatado de novo. Segura aí, produção, porque essa de escatologia é forte. E eu vou perguntar essa para o pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo, é verdade que quando a gente tiver com o corpo glorificado no milênio, a gente vai poder voar? Meu Deus, olha para mim. Eu estava com vontade de pedir para pastor Jorge responder essa. Foi. Que ele respondia o que quisesse, depois de qualquer coisa eu colocava a culpa nele. Tava tudo certo, né? Veja bem, gente. A Bíblia, a proposta da Bíblia não é responder todas as nossas curiosidades, né? Isso. Essa não é a proposta da Bíblia, né? A proposta da Bíblia é Deus se revelar a uma humanidade que estava afastada dele, trazer para perto, né? E gerar fé. Então a Bíblia foi falada para que fosse escrita e foi escrita
para que fosse falada, já diz o pastor Scott Webb no seu livro O Espírito da Fé. E é interessante a gente entender que a Bíblia trata até de algumas coisas sobre isso, mas não deixa explícito o assunto, como antigamente se dizia, prego batido e ponta virada. Ou seja, bateu o prego, mas ainda não virou a ponta, dá para mudar alguns assuntos. Não está tão completo, porque percebe-se claramente que não é a proposta da Bíblia estar trazendo sobre esse assunto. Mas como a gente está numa live dos conectados, a galera jovem que gosta de tirar onda, então vamos dar uma meditada nas Escrituras. Quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, a Bíblia diz que ele subiu aos céus. O fato é esse, ele subiu aos céus. E quando ele voltou, depois de um tempo, a Bíblia fala que ele passou pelas paredes fechadas, portas e paredes, portas fechadas, paredes. Ele passou, e quando passou que os discípulos estavam dentro da sala, ele ainda disse assim, toque aqui, e as pessoas tocaram. Então imagine para que Jesus falou toque aqui. Dentro do contexto, para as pessoas verem que ele veio em carne mesmo. Então Jesus, ele teve esse deslocamento de subir, de voar, de passar pelas paredes. Jesus teve. O que é que a Bíblia fala sobre a gente? A Bíblia fala que no soar da trombeta, Jesus vai arrebatar a sua igreja. E a gente pode tratar em outra live sobre isso, uma live mais escatológica. Mas o fato é que Jesus vai estar nos ares e a igreja, quem aceitou Jesus como Senhor da sua vida, quem confessou, vai voar até os ares. Pastor, mas de onde vem esse poder? Não sei, meu irmão, a Bíblia não diz. Só diz que vai voar e vai se encontrar com Jesus nos ares. Tanto é que a humanidade que vai ficar não vai entender isso. A Bíblia não deixa claro, né, se as pessoas vão estar olhando, voando, porque diz que vai ser no abrir e fechar dos olhos. Então é algo meio que instantâneo, né? Então a gente vai de alguma maneira para os céus, é o que a Bíblia diz. Outra coisa que a Bíblia diz sobre isso, que quando Jesus voltar, depois dos 7 anos de tribulação, que voltar com a igreja, a Bíblia diz que a gente vai voltar com ele. Então se a gente vai voltar com ele, vindo dos céus, vai estar voando também. É o que a Bíblia diz. Além disso, você pode procurar, pode mandar para a gente está aprendendo juntos, né? Mas além disso, seria mais especulação. A gente está falando, algumas pessoas perguntam, e Adão voava? Meu irmão, a Bíblia não trata sobre isso, então eu não vou tratar. Mas, pelo contrário, não mostra em nenhum momento. Mas o que a Bíblia diz sobre voar é isso que eu disse, a igreja ser arrebatada, a igreja voltar. Então, na glória, realmente, corpo glorioso, lá a gente vai descobrir melhor, viu? Isso. Eu acredito que quem fez essa pergunta, né, para descontrair um pouco, viu, gente? Quem fez essa pergunta sobre se vai voar no milênio ou não, eu acho que tem muita gente querendo ser super-homem, super-girl, né? Assim, né, gente? E assim, isso que o pastor Rodrigo falou, né? É algo também, assim, questão... É importante mesmo, eu sei que você tem essas dúvidas, né? Mas assim, na base bíblica, realmente, são esses versículos que ele citou, né? No sentido de, será que a gente vai voar? Será que a gente não vai voar? Né? Rapaz, tem muitas coisas que a própria palavra fala, até o próprio Deus, ele deixou claro, que fique com aquilo que já foi revelado, né? Fique com aquilo que vai trazer para você hoje em vida, como um acréscimo, conhecer melhor a Deus, né? Eu sei que essas dúvidas, essas perguntas, muitas vezes elas surgem, porque muitas vezes, né, pastor, a gente quando está lendo, meditando, a gente dá uma viajada, né? Essa questão mesmo de, por exemplo, a gente estava lendo Gênesis hoje, né? E a gente até aqui nos bastidores, a gente começou a comentar sobre, rapaz, será que Adão deu o nome não deixou de dar o nome para as aves? Animais marinhos, né? Ou para os animais marinhos, ou para os peixes, né? A gente ficou nisso porque a gente já estava querendo, né, uma dessas viagens, querer justificar será que como vai voar ou não, porque Adão não deu nome às aves, mas na verdade a Bíblia fala que ele não deu nome aos marinhos. Mas as aves vieram até ele, provavelmente, né? Justamente, Então, uma pergunta para você. Você acha que Adão deu o nome às aves? As aves vindo até ele deu nome ou ele foi voar? Ou ele foi lá para lá dar o nome, Mas é isso. E eu queria fazer uma pergunta, porque quando eu vi essa pergunta eu fiquei altamente curiosa, porque a pessoa tem interesse em saber disso. E aí eu queria saber, o que é mais importante? Saber se eu vou voar no milênio ou me preparar para participar do milênio? Isso. Pronto, eu gostaria de fazer essa pergunta para a Eveline. Ela fez essa pergunta. Eu estou arrependida de ter vindo. É brincadeira. Chega aí, pastor Jorge, fala aí.
Vai, Mas pastor Jorge. depois eu queria você ficasse à Agora que vontade. recomeçou a live, o senhor tem uma meia hora para responder essa pergunta. Eita. O que é mais importante? Saber se eu vou voar ou não? Ou me preparar para estar presente no milênio? Com certeza é se preparar, né? Se a gente for olhar direito, é mais importante, mais fundamental para a nossa vida, né? Porque se a gente for buscar coisas sem cabeça, sem pé, a gente nunca vai encontrar resposta, né? A própria palavra mostra, Deuteronômio capítulo 29, verso 29, que as coisas, como o pastor Abnésio citou aqui, ocultas pertencem a Deus. Então, existem coisas aqui, irmãos, que a gente não vai saber, e até mesmo lá, né? Porque Deus eu digo nem que Ele é pleno de sabedoria, né? Isso. A palavra diz que é insondável, entendeu? E mesmo que a gente venha a ter um corpo glorificado, mas o nosso entendimento jamais vai alcançar o de Deus na glória, tá certo? Mas eu vejo a luz da bicicleta, já falei de bicicleta aqui, a luz da palavra. Rapidinho, Falar em rapidinho, viajar. rapidinho. Da onde é que o pastor Jorge foi pensar em bicicleta? Isso é o filho dele que deve estar dentro de casa, nessa quero quarentena. uma bicicleta. Aí fica pedindo para dar bicicleta, é ou não é? Ou eu acertei, porque a minha também, mas vai dizer aí. A luz da palavra, meu irmão, é mais importante, né, a gente buscar nesses últimos dias coisas que venham fortalecer a nossa fé, coisas que venham realmente, como a palavra diz, né, em Romanos capítulo 12, né, nos transformar, porque primeiro vem a meditação, depois vem a transformação e depois nós provamos aquilo que Deus tem preparado para a gente. Então é dessa forma. Amém? Amém. Eu queria deixar a Eveline à vontade, se ela quiser fazer algum comentário sobre isso, né? Não, eu vejo assim que nas perguntas, essas perguntas foram feitas pelos jovens. Para quem está chegando e não está sabendo de onde estão vindo as perguntas, a gente botou lá no Instagram Desconectados uma caixa de perguntas, um box de perguntas, para você perguntar o que quisesse. E tiveram algumas perguntas que eu fiquei pensando, meu Deus, para que saber disso? Sabe? E outras perguntas que têm aplicação para a nossa vida aqui. E eu pensando nessas coisas, eu realmente acho que o mais importante do que saber aquilo que a gente não precisa saber é saber aquilo que é importante para que a gente viva bem aqui, para estar com o Senhor nesse momento. Amém. Então, se fosse para responder essa pergunta, eu acho mais importante estar no milênio e ter uma vida íntegra aqui, uma vida de santidade, assim, porque a palavra fala, sem santidade é impossível ver a Deus. Então, eu prefiro nutrir aqui uma vida de santidade para poder estar participando desse momento, seja lá como for, voando, atravessando parede, respirando dentro d'água, não interessa, eu só quero estar lá. Então, prioridades. Esse comentário que a Eveline fez é extraordinário, né? Muitas pessoas se preocupam muito com curiosidades. Aí estudam tanto sobre o anticristo e acham tão fenomenal estudar sobre o anticristo, e sobre Cristo estuda pouco. Então, aquilo que você vê, aquilo que você medita, aquilo que você pensa, vai influenciar quem você é. Então, realmente, esse comentário dela é melhor a gente se preparar para estar no milênio, né? Amém. É importante, para você não estar frequentando a igreja e depois não estar no milênio. Como é isso, hein? Misericórdia. Não, tem que... Aí fica outra live para tratar sobre isso. Amém. A próxima pergunta tem tudo a ver com a vida real. E é sobre um assunto que está na pele de algumas pessoas. Pastor, tatuagem é pecado? Eu vou passar para o pastor Abnésio daqui a pouco isso. Porque aí se ele falar alguma coisa assim que o pessoal não gosta, diga que a culpa foi dele, né? Que nem eu estava pensando em fazer com o pastor Jorge. Eu fico dividindo. É brincadeira. Deixa eu falar um pouco sobre isso, sobre tatuagem. Falar sobre isso talvez desse uma live sozinha sobre esse assunto, né? E eu não queria nem dar motivo para a pessoa ficar legalista e começar a julgar quem já tem tatuagem no seu corpo, nem também eu não quero dar motivo para a pessoa ficar na libertinagem. E agora, como é que se diz? Agora chutar o pau da barraca, como é? Descer na ribanceira. Descer a ladeira. E pronto, lascou de vez, lascou de vez, não é palavrão não, viu? Lascou, lascado. Se você é daqui de Pernambuco... Dicionário pernambuquês aí, passando no rodapé. Não é palavrão. Agora, se você é de outro estado, eu preciso lhe avisar, não é palavrão, lascar. Lascou de vez, aí o cara vai se encher de tatuagem. Primeiro eu gostaria de destacar algumas coisas sobre esse assunto, né? Existem determinadas tatuagens que são feitas em regiões que apontam para a sensualidade, apontam para a sexualidade, para a pessoa ficar olhando para aquela região de sensualidade. Então, a pessoa que é crente e faz uma tatuagem como essa, perguntar se é pecado, sim,
porque você está querendo levar alguém a ficar pensando naquela região do seu corpo que aponta para a sexualidade, para a sensualidade. Então a questão em si, que eu quero trazer hoje, não é a tatuagem em si, e sim a motivação. Não estou deixando como base, liberou geral, não é isso. Mas eu quero trazer o mais importante. O mais importante é a motivação. Até porque muitas pessoas que fazem uma tatuagem, raramente fica só numa tatuagem. Daqui a pouco faz 2, faz 3, faz 4. Mas a gente não está aqui para julgar pessoas que fazem tatuagem ou que trabalham com isso, né? Um determinado irmão em Cristo nosso perguntou a mim certa vez, mas meu irmão, ele trabalha com isso. Ele paga as contas com isso. A igreja não vai pagar as contas deles. O que é que eu disse a ele? Crê em Deus, para Deus abrir uma porta de você viver de outra coisa. Mas enquanto isso, é entre você e Deus. Não podemos ficar julgando as pessoas. Isso. A gente pode julgar os frutos, mas as pessoas é com Deus, certo? Então o que eu queria trazer é esse equilíbrio. Agora, Eveline, ela comentando com a gente, pergunta a tanta gente que a gente devolve. Ela comentando com a gente algo, ela falou de algo que o pastor Gustavo, um pastor antes da gente aqui no Verbo da Vida de Jaboatão, hoje está lá em Brasília, ele fez um comentário que eu achei fantástico, eu queria que ela comentasse sobre isso, sobre esse assunto. Na verdade, nem é um comentário, é uma pergunta para quem pergunta sobre tatuagem. Você colocaria um adesivo numa Ferrari? Mas se você tivesse uma Ferrari? Foi? Conta o que você Alguém perguntou para ele sobre essa questão. Pastor, tatuagem é pecado? É errado? Pode fazer? Não pode fazer? E ele falou, eu não tenho tatuagem, mas não condeno quem tem. Mas eu te pergunto, se você tivesse uma Ferrari, você colocaria um adesivo nessa Ferrari? Essa foi a resposta. Ele respondeu com uma pergunta. Eu achei esse comentário fantástico. Você tem uma Ferrari lá, original. Aí você vai pegar um adesivo, vai botar na Ferrari e esse adesivo não pode mais nunca tirar. Aí eu te digo, daqui a um tempo, essa tatuagem fica brega, né? Seu corpo pode mudar de tamanho para mais ou para menos. E aí você não pode mais tirar. Ah, não, pastor, mas aí tem jeito. Tem, meu irmão, mas nunca vai ficar original. Então, eu prefiro ficar original. Não tenho nenhuma tatuagem, também não critico quem já tem, mas eu prefiro ficar no original. Aí vão pegar isso. Pastor, você está dizendo que quem tem tatuagem não é mais original. Não é isso que eu estou dizendo, nem jeito. Só estou dizendo que é muita responsabilidade você pegar seu corpo e colocar uma marca que talvez depois você nem goste mais dessa marca, né? É um conselho pastoral. Tem gente aqui que disse que queria que o pastor George respondesse essa. Foi. Alguém falou 3 aqui. pessoas falaram. 3? Glória a Deus. E assim, olhando para esse lado também, a gente tem que ter o maior cuidado no que diz respeito, porque vão ter pessoas que vão se converter tatuadas. E a gente, por não saber o histórico dessas pessoas, a gente pode pontuar coisas que não está dentro do contexto de uma realidade que a gente está vivendo, a qual ela não vivia antes. Então ela vem, se converte, e a gente se converte e não conhece o histórico daquela pessoa, porque a gente não está na mesma igreja e acaba um certo dia, né, a gente passe a congregar no mesmo ambiente. A gente tem que ter, não um olhar crítico. Primeiro a gente tem que escutar o histórico dessa pessoa, e a própria palavra não nos dá o direito de sermos juízes da vida de ninguém, entende? Então, se você vê alguém com tatuagem, não critica, guarda teu coração, procura conselho pastoral, veja. Eu até recomendo assim, existem muitos vídeos que vêm para edificar nas redes sociais, mas também você tem que ter cuidado com muitos que se assistem. Na lei, realmente não era para se fazer tatuagem. A tatuagem vinha como algo imaculado. Mas na Nova Aliança também tem pessoas que pegam um texto que Jesus Cristo vai ter o nome dele escrito na coxa. Ou seja, Jesus Cristo quando voltar vai ser tatuado. Meu irmão, é o seguinte, quem fez essa marca na coxa de Jesus, se fizer em mim ou em você, não tem problema nenhum. Mas não foi um tatuador não, foi, né? Então, fica tranquilo quanto a isso. Mas só estou querendo trazer equilíbrio, que você não vê também na Bíblia tanto cuidado sobre esse assunto. Nas cartas do apóstolo Paulo, você não vê cuidado sobre esse assunto. No Evangelho, você não vê tanto cuidado sobre esse assunto. Então, o que é que a Bíblia está nos mostrando? E mostrando que tem assunto mais importante para a gente tratar. É isso que fica bem claro. Isso. Agora, você que já fez a tatuagem, você que está pensando em fazer, pelo menos reflita qual a motivação, né? Porque você sabe que tem pessoas que fazem ou fizeram com motivações bem sensualizadas, né? E é interessante.
Raramente uma pessoa faz a tatuagem e usa uma roupa normal que usava antes. Já que fez a tatuagem em um lugar, aí bota um decote, aí bota as costas nuas, aí bota alguma coisa assim para poder mostrar a tatuagem. Isso já mostra, né, que a motivação está um pouco perigosa. Repito, quando eu digo perigosa, eu não estou julgando, mas vou dar um exemplo. Você dirigindo, aí tem uma placa dizendo curva acentuada à esquerda. Aí o sujeito, não quero saber da placa não, vai-se embora e o carro capota. Então a placa não quer dizer que você não pode continuar a viagem, mas é para tomar cuidado. Então a placa de indicação que eu te dou, cuidado com a motivação, beleza? E eu não estou liberando a galera a botar tatuagem. E o interessante que o pastor falou aí, que na velha aliança, se você olhar dentro desse assunto que se fala sobre tatuagem, né, o povo se tatuava exatamente como uma forma de idolatria para os mortos. E nesse mesmo contexto, tem também pessoa que tem a barba grande, que não podia cortar. E como é que fica? Né? Como é que fica a situação daquele que não pode ter tatuagem e não ter condições por causa da tatuagem de entrar no reino de Deus, e os barbudos? Eu gosto de barba, um dia eu vou deixar minha barba grande. Então a gente tem que olhar não apenas um versículo isolado, tem que saber a história, a cultura, por que a pessoa fez aquilo, qual era a motivação, porque tatuagem, quando eles faziam, se rasgavam seu corpo, se mutilavam, era exatamente uma forma de adorar os mortos daquela época, entendeu? Mas dentro desse assunto, se você for olhar, depois se quiser conversar, vai ter tempo de a gente conversar essas questões, tá certo? Então o assunto é maravilhoso, é uma live só. Mais alguma coisa sobre esse assunto? Não, é só trazer, né, que a gente não está impondo regras. Quando eu falei assim, não libero para todo mundo, é porque se você tem um chamado ministerial e for separado para o ministério, o entendimento que se tem sobre esse assunto dos pastores deste ministério é que você se reserva a não fazer mais. Pastor, mas eu já tenho. Tem problema nenhum, né? Mas, a não ser que a tatuagem seja eu adoro o Satã, né? Aí a gente vai lhe orientar você mudar a tatuagem, né? Talvez, né? Então, o pastor vai mandar fazer outra tatuagem. Nesse caso, talvez fosse a opção. Mas o que eu quero dizer é, as pessoas estão sendo treinadas para o ministério. Se você não pode se submeter num assunto como esse, então, meu irmão, tem assunto muito mais difícil para você submeter que você não vai querer. Então, para essas pessoas que têm um chamado ministerial, que querem ser treinadas, qual é a recomendação? Meu irmão, se já tem, para por aí. Aí não adianta também. Então, vou correr para fazer as minhas tatuagens. O pastor já disse que reconhece o chamado da minha vida, mas não me separou ainda. Eu vou correr para fazer tatuagem. Faça isso não, meu irmão, que Deus está vendo, meu irmão. Amém. As perguntas que a gente tinha aqui com antecedência acabaram, mas chegaram perguntas aqui durante a live que a gente achou interessante e a produção me deu. Essa produção é muito eficiente. Só não tem um ponto, mas a gente está por aqui. São quantas perguntas? São 2 perguntas só. A primeira pergunta é errado, tem tudo a ver com esse assunto, assim, sobre essa questão de a nossa ação nessa cultura. É errado o cristão trabalhar com bebida, cigarro, essas coisas? Eu acho que essa pergunta quer dizer assim, é errado vender ou trabalhar num lugar, sei lá, o cara é garçom, trabalha num restaurante que vende bebida, é errado trabalhar com bebida, cigarro? Foi essa pergunta aqui que chegou. Pronto, essa eu vou deixar para os pastores auxiliares responderem. Eu falo depois. Olhando para dentro do contexto, o próprio pastor citou um camarada que trabalha com tatuagem, né? Olhando para a palavra, né, existem vários conselhos da palavra que a gente deve trabalhar, deve tirar o nosso sustento, o trabalhador é do seu salário. O camarada se converte, é aquilo que ele tem no momento para fazer. Você acha que um conselho de eu dizer aí como pastor, não, agora você se converteu, você que trabalha no restaurante ou vendendo, né, uma distribuidora de bebida, você acha que isso vai ser legal apresentar de imediato a essa pessoa sem estrutura nenhuma, uma pessoa que é nova convertida, uma pessoa que está começando agora na caminhada da fé, não tem nem estrutura de receber um tipo de conselho desse? Eu acho que aos poucos essa pessoa deve ser tratada à luz das Escrituras e a gente começar
a canalizar ela realmente para aquilo que Deus quer para a vida dela. Não é imediato. Tanto é que a própria palavra, quando fala sobre regeneração do nosso espírito, entendeu? Existe uma caminhada, porque a própria palavra nos mostra que não existe essa questão de uma vez salvo para sempre, entendeu? Então, se a gente está dentro de uma caminhada de fé, entendeu? E a gente sofre por várias coisas, imagina uma pessoa que está chegando agora e a gente joga esse jugo sobre a vida dela, porque ela tem um contexto anterior que ela trabalha com isso e tira o seu sustento disso por causa de legalismo, né? Da nossa parte. Eu acho que isso é antibíblico, viu, meu irmão? Tanto é você ver, por exemplo, imagine Jesus chegando na casa de Zaqueu. Jesus não falou nada, Jesus apenas foi amoroso com aquele homem. Zaqueu era ladrão, meu irmão. Era, não era? Ele era um cobrador de impostos, mas também ele roubava. Numa linguagem bem nordestina, era um cara ladrão, roubava do povo, se aproveitava porque ele se dava com o recurso da sociedade. Em nenhum momento você vê Jesus Minha cara fica muito séria. apresentando lei para esse homem, dizendo você deve ser assim, assim não. Jesus apenas, quando foi para a casa dele, foi amoroso com ele, demonstrou que realmente era graça para aquele homem, a tal ponto de ele se constranger e dizer, eu vou devolver tudo. Olha como isso é interessante. Então existem muitas pessoas, né, precisando disso, que muitas vezes, em vez de nós apresentarmos graça e amor, nós vamos com lei, achando que vamos mudar a vida das pessoas, e nós não mudamos a vida das pessoas assim, tá certo? Um irmão aqui perguntou, seria interessante perguntar se fosse você que comercializasse a bebida e não apenas um funcionário do estabelecimento. Eu queria deixar mais ou menos um conselho assim. Imagine você aconselhando a pessoa e dizendo assim, eu não vendo bebida alcoólica não. Aí a pessoa, mas eu vendo. Aí você dizia assim para ela, não, mas você pode vender, vai lá, venda, mas eu não. Não, se não serve para funcionário, não serve para proprietário. Se não serve para proprietário, não serve para funcionário. Mas eu queria trazer um ponto de reflexão sobre esse assunto, né? Meu pai, ele foi alcoólatra, já está com o Papai do Céu. Ele ficou sem beber muitos anos. Tinha Jesus como sendo mediador entre Deus e os homens. Então eu creio na salvação dele, eu creio que ele está na glória. E ele foi alcoólatra e perdeu muita coisa por conta da bebida, né? Então eu tinha uma decisão comigo mesmo, desde que me converti, que eu não queria mais beber. E ninguém chegou para mim e disse assim, não beba. Eu tinha esse desejo, então eu fiz uma oração a Deus para que ele tirasse aquele desejo que eu tinha, porque eu gostava, tinha prazer em tomar praticamente todo tipo de bebida alcoólica. E mesmo eu me convertido, eu tinha um desejo, então eu pedi a Deus que transformasse esse desejo em nojo. Rapaz, cuidado porque você pede a Deus, viu? Rapaz, geralmente ele responde. Se tiver dentro da vontade de Deus, ele vai sempre responder. Se não tiver da vontade dele. Mas o que eu quero dizer sobre isso, que eu tinha escolha. Uma pessoa chegou para mim e perguntou se eu queria enviar meu currículo para empresas de bebidas. Então eu tive a escolha de não enviar o meu currículo, porque eu não queria participar daquilo ali. Mas eu conheço homens de Deus, líderes, ministros, pastores, que trabalham em empresas, que também vendem bebidas alcoólicas, além de outras coisas. E eu acredito que cada um de nós somos responsáveis por aquilo que nós consumimos. Se formos olhar a luz da palavra, a palavra nos influencia para bebermos do Espírito Santo, né? E não do vinho que traz dissolução. Então algumas pessoas querem deixar de beber. Eu não aconselho você parar de beber, meu irmão. É perigoso, você não pode parar de beber. Agora você precisa trocar a substância. Troque o vinho, troque o álcool pelo Espírito Santo. Não pare de beber, mas substitua. Em vez de bebida alcoólica, beba do Espírito Santo, você entendeu? Mas assim, sobre trabalhar em empresas, se a empresa está debaixo da lei dos homens, se está legalizada, paga, né, está ali toda legalizada, tudo, você trabalha naquela empresa, você é representante comercial daquela empresa, você está debaixo da lei. Então, você não precisa se condenar por causa disso. Agora, eu vou fazer uma reflexão dentro dessa pergunta. Então, se eu posso trabalhar no restaurante e vender a bebida alcoólica, então é normal se eu me aproveitar que a pessoa tem aquela dependência e vender
o suficiente para ele ficar embriagado e sair para casa cambaleando, é onde está o ponto de equilíbrio. Se você for aquele que vende diretamente, meu irmão, então você tem uma consciência cristã de não influenciar a pessoa dela sair e morrer voltando para casa, né? Tem limites. Então talvez você seja aquela pessoa que vai colocar limites para esse dependente, né, dessa substância. Porque todo aquele que não consegue ficar sem beber bebida alcoólica, mesmo que não saiba, é um dependente. Ele pode até não saber, pode ser um dependente num grau pequeno, num grau elevado, mas ele é um dependente. Se ele não consegue ficar sem beber, ele é um dependente. Então, respondendo a pergunta de maneira mais objetiva, não estamos aqui para colocarmos lei. Você tem a lei dos homens que você deve seguir, você tem a instrução do Espírito Santo, paz e alegria, que deve seguir, e aí Deus vai te conduzir nisso tudo. Mas não se condene se você trabalha em alguma empresa que distribui, dentre outras coisas, bebidas alcoólicas também, tá bom? A gente está chegando já no final, aí você fala, só tem mais uma pergunta e eu deixei essa para o final de propósito. Por quê? A gente está vivendo um período... Aracaju entrou, olha, rapidinho, o verbo da vida Aracaju entrou na live, no finalzinho, na segunda parte. Quero mandar um beijão aí, abração para o pastor Darren, nós amamos ele de coração, tivemos a oportunidade de janeiro estar aí, manda um beijão para ele, tá bom? Então, para o pastor Darren. Diz aí, Evelyn. E aí, a gente está vivendo um momento que, por enquanto, a gente ainda não está podendo, não é que não está podendo, mas a gente está evitando aglomerações. E por isso os cultos estão suspensos, né? Temporariamente. E muita gente está perguntando, qual é a expectativa dos pastores para quando os cultos retornarem? Foi, vi essa pergunta também. Foi? Dos pastores, diz aí, pastor. Deixa eu começar. Rapaz, na última live que a gente teve também, Evelyn fez essa mesma pergunta para mim. E sabe, meu irmão, uma coisa que eu tenho certeza é que a expectativa que eu tenho em Deus para quando reunir os cultos é da igreja estar dobrada em números, primeiramente. Né? Porque eu creio que muitas pessoas foram alcançadas através dessas lives, através do envolvimento que a gente teve para que os cultos se mantenham. Não é porque as pessoas saíram dos tempos que o culto não teve continuidade. Teve sim, né? E sei que você foi alcançado e muitas pessoas foram alcançadas também. Essa é uma das primeiras expectativas que eu tenho. A outra, meu irmão, a expectativa que eu tenho sobre quando voltar aos cultos, sabe o que é? É que a gente, cada um, eu falo por mim primeiramente, que vamos dar mais valores aos cultos. Sabe por quê? Porque muitas vezes, quando é que estava lá, não querendo vir para a igreja, porque estava dormindo demais, dormiu tarde demais, por no outro dia, no domingo de manhã, você acordar e de repente, meu Deus, tem culto lá na igreja, vai ter o louvor, vai ter a palavra, não, acho que eu só vou à noite. Meu irmão, eu creio que Deus falou muito com vocês sobre cada culto local na sua igreja. Então, meu irmão, venha com expectativa, porque eu sei que vai ser uma grande festa, vai ser um grande reencontro, você vai dar mais valor na questão dos cultos locais, creio que você vai servir com mais intensidade, e eu sei que você está... Não vou usar essa palavra, mas eu sei que você vai me entender. Você está doido que volte os cultos normalmente aqui na igreja. E sabe, meu irmão, primeiramente, lembre-se bem, sei que a gente saiu daqui do contexto de os cultos estar reunidos, mas deixa eu te dizer, onde você está cultuando hoje na sua casa, você está sendo abastecido e alimentado. E quando nós reunimos novamente aqui, eu creio numa grande festa, porque vamos estar sim sendo pastoreados, não somente agora através de um celular distante, não. Vamos estar juntos, vamos estar junto com os irmãos, abraçando. Tem gente que disse que não sabe como é que vai se expressar na hora do louvor. Meu irmão, de uma coisa eu sei, a igreja tem muito espaço para você dar umas carreiras, dar uns pulos, né? Então assim, valorize mesmo os cultos locais. E quando votar, meu irmão, venha com tudo. Venha com o coração cheio, com o coração aberto para receber de tudo aquilo que a gente vai ter como momentos preciosos aqui na igreja, né, gente? Pastor Jorge. Olha o tempo. Olha o tempo. Você é muito objetivo e rápido, né? Realmente, nós estamos com muita saudade de vocês. Deu para refletir, está dando para refletir realmente nesses dias. Você vê a importância do que Deus falou lá atrás no princípio, que não era bom que estivesse só, né? Isso a gente pode ver o quanto é importante a gente estar junto, unidos, trabalhando para um só propósito, né? E eu quero citar aqui, né, se você observar em 1 Coríntios capítulo 1,
no verso 10. É uma passagem que a gente bate muito em reunião e é uma passagem que o próprio fundador do ministério aqui no Brasil, o apóstolo Bud, ele tocava muito, que nós devemos ter, né, a mesma forma de pensar, o mesmo parecer, ou seja, deve ter o mesmo coração na obra, né? Pegarmos juntos. Isso fala de unidade, meu irmão. Isso fala de um povo que trabalha em prol de um resultado apenas. Então eu creio muito e tenho muita expectativa que esse lugar aqui, no primeiro dia, não vai dar para quem quer, viu? Não só aqui, eu creio no mundo todo. Amém. Eu acho que os cristãos por dentro estão se abastecendo em casa, e quando esse dia chegar, eles vão se derramar aqui. Então se preparem. Eu creio que, eu não sei se vai ter palavra, entendeu? Eu só sei o seguinte, que o negócio vai pegar. Eu estou com expectativa sozinho, meu irmão, com a minha família. Agora no dia aqui, vamos ver o que é que vai acontecer, né? Só digo uma coisa a você: não seja feito como é o nome delas? As virginécias. Prepara o teu azeite. Não é para não voltar não, só prepara o teu azeite, vem de tambor cheio para derramar aqui, tá certo? Olha, mas prepara porque Jesus está para arrebatar a igreja, viu, gente? Vai vir uma live sobre escatologia no futuro, mas sobre expectativa, né? Meu Deus, primeiro, estou com saudade demais. Pastor não vive sem estar perto de ovelha, não. Estou com saudade de cheirar a ovelha. Outra coisa, a fé traz sempre para hoje. Não espere a gente voltar para ser igreja. Só comentando um exemplo, teve um casal que esses dias, talvez ele esteja até nos assistindo, Olavo. Diz aí, Olavo, dá um ok se você está nos assistindo aí. Olavo, eu tive a aproximação mais dele nos últimos dias. Ele já congregou um tempo aqui conosco, depois, por ter se mudado, foi para distante, depois agora está mais perto novamente. E chegou para mim e disse: pastor, pode me olhar como ovelha, ou seja, um casal a mais para a gente. E eu sou uma pessoa. Ah, mas o senhor é pastor. Mas eu sou uma ovelha também. Então eu alcancei um casal, tem um outro casal que está bem simpatizado de vir congregar conosco aqui também. Então neste mês foram já 4 pessoas que sinalizaram de vir. Um já como ovelha, né? E o outro casal para vir visitar. Imagine, nosso grupo hoje, Conexão Jaboatão, temos nele aproximadamente, temos 150 pessoas nele, 150 pessoas de adultos. Se a gente entender que existem vários adolescentes e crianças que não estão no grupo, então a igreja hoje tem aproximadamente 200 pessoas. Se cada um dessas 150, só os adultos, evangelizar 2, 4 pessoas, quando a igreja voltar, a gente vai ter que fazer 2 cultos para caber toda a igreja, à tarde e à noite. Você está preparado para isso? Então, realmente, a expectativa da gente. A igreja teve que se reinventar, os pastores, nós tivemos que nos reinventar, né, através das mídias sociais, através de outras ferramentas. Entramos em contato com algumas pessoas, incentivando você a estar entrando em contato. Então, seja igreja agora, porque a expectativa na volta é que a palavra que Deus disse sobre o templo, que está pequeno, é real. Deus não muda, meu irmão. Amém. E agora eu estou entendendo como é que ele resolveu que o ano 2020 vai ser dupla honra, vai ser dobrado. O ano 2020 ainda é dobrado. Se prepara. Deus não trouxe a doença, mas ele já sabia que a doença viria e ele anunciou ano do dobro. Se prepara, viu? Vai ser o dobro. Ei, pastor Rodrigo, o povo está dizendo aqui que quer vigília todo final de semana, viu? Anota aí, grava, fotografa aí o comentário aí. Gente, as perguntas acabaram. A gente vai fazer o sorteio dos livros, mas antes eu queria saber dos pastores se os senhores querem acrescentar alguma coisa ao que foi dito, uma mensagem ao pessoal que está em casa, com expectativa com relação a esse tempo. Só um último recado, indicações de livros. Antes da gente sortear, a gente vai sortear Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, que é do irmão Reagan, e Curando os Enfermos, do T.L. Osborne. Eu queria fazer um comentário sobre esses 2 livros. Tá me ouvindo bem? Vocês, quando eu estou falando aí na live, vocês estão me ouvindo bem? Avisa aí. Me dá, por favor, esses 2 livros. Esse livro, Como ser dirigido pelo Espírito de Deus, não foi escolhido de qualquer jeito, sabe? Testificou no coração de apresentar ele para você. Aqui você vai entender como Deus pode te guiar
para em meio a qualquer circunstância, você ter a segurança que a vontade dele vai se manifestar na sua vida. Esse livro aqui, todo cristão deveria ler no mínimo uma vez, mas eu leio uma vez por ano, já fazem alguns anos, desde 2014 aproximadamente, e estou aprendendo, meu irmão. Amém. Se eu leio uma vez por ano, estou aprendendo, e você, que não leu ainda, leia, meu irmão, porque é muita revelação da Bíblia. Esses 2 livros são livros que quando você acaba de ler, você tem fome de ler a Bíblia. Livro bom é assim, livro que te incentiva a ler a Bíblia. E esse livro, Curando os Enfermos, amada, que fala sobre promessas de Deus para o corpo de Cristo, promessas para quem crê. Até dentro do contexto que a gente está vivendo aí mundial, curando os enfermos, desculpe, soluço, Curando os Enfermos, é um livro que vai te levar a você viver o ministério da reconciliação. Porque a Bíblia diz que aquele que crê no meu nome expulsarão demônios, irão impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, se você quiser saber mais informações sobre isso, existem matérias no Centro de Treinamento Bíblico, na Escola Rema Brasil. A Escola Rema Brasil tem matérias. Uma matéria é como ser guiado pelo Espírito de Deus. A outra matéria fala sobre Cristo, aquele que cura. Existe o Centro de Cura, que é uma escola com um tempo bem objetivo de dias, que você pode acompanhar hoje pelas redes sociais. Se alimenta, não fica só ouvindo notícias ruins. Beleza? Esses livros vão ser sorteados, mas o que é que o senhor indica para o pessoal comprar e ler nesse tempo? Pronto, vamos lá. Tem vários livros que eu trouxe aqui. Eu não sou vendedor de livros, mas gosto de fazer, né? O primeiro livro que o nosso presidente do Ministério Verbo da Vida recebeu, ele recebeu 2. O Nome de Jesus, de Kenneth Reagan, e esse livro, Crescendo Espiritualmente, de Kenneth Reagan. Esse é um livro fantástico, que vai pegar você no nível que você está, e lhe conduzindo para onde Deus quer que você chegue, dando uma bússola para você. E a gente já fez propaganda, que é esse Alimento da Fé. Existe a série do Legado, de Pastor Buddy. Existem outros também que não estão aqui, você pode procurar. Não estamos nem vendendo aqui agora, não é isso. Você pode procurar através do verbodavida.com.br. Lá no Verbo Shop você compra, eles enviam para qualquer parte do Brasil, aí das regiões metropolitanas, né? Existe um livro que você que está passando por pressão financeira, meu irmão, você precisa ler esse livro. Chaves Bíblicas para a prosperidade financeira. Você que está vendo uma situação que você não está querendo contar para ninguém, mas nesse contexto tudo fechado, procure esse livro. Esse livro, inclusive, a gente vende aqui, mas só para você entender como funciona. A livraria, aquilo que ela compra, ela coloca uma margem a mais e aquele lucro, por assim dizer, é revertido em produtos para a própria livraria. Livraria aqui na igreja não paga a conta da igreja. Então, para que existe a livraria, então? Para facilitar esses livros chegarem até você. Esse é o intuito da livraria. E tem um livro aqui para qualquer idade, certo? Agora, você que está com tempo disponível, meu irmão, curso de estudos da fé bíblica. Imagine uma vida do irmão Kenneth Reagan sobre fé, sendo esclarecida no livro sobre fé. Meu irmão, estude fé, que você vai ver resultado na sua vida.